Às vezes os nossos relacionamentos não são tão bons, né? Nos incomodamos quando o outro está perto. Quando é alguém estranho, é mais difícil ainda, né? E na igreja, quando alguém chega, às vezes nós olhamos daquela forma, como se alguém fosse tomar o nosso espaço. E na falta de amor, todo mundo sai perdendo. Com certeza, Deus não quer isso de nós. No início do culto, foi lido o Salmo 133. Este salmo, ele ilustra o que é viverem unidos os irmãos. Não é o texto básico que nós vamos estudar nessa noite, mas eu quero, como introdução à nossa mensagem, olhar para este salmo. Ele diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós percebemos que a união dos irmãos é algo belo aos olhos do Senhor. É algo bom, Deus chama de bom. E essa união realmente ela é agradável. Agradável a nós, mas reparem que o mais principal é você saber que é agradável a Deus. Quando nós nos reunimos sem uma preocupação de discórdias, de lutas, de conflitos, nós nos reunimos da forma que Deus deseja. Aí basta a gente dar o exemplo da nossa casa, né? Quando você tem lá alguns filhos e você vê os seus filhos conversando amigavelmente, né? Um fazendo carinho no outro, acontece muito isso, né, com os irmãos de idades diferentes. Você se alegra em ver os seus filhos assim. É a mesma coisa Deus, quando Ele nos vê unidos, isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Também o texto diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Dá a entender aí que esta união também é restauradora. Este óleo é símbolo de cura, é símbolo do Espírito Santo, símbolo de alívio, de renovação das nossas forças. Então nós sabemos que quando nós nos unimos aqui, nós estamos sendo tratados por Deus. Quanto nós precisamos disso, né, irmãos? Quanto nós precisamos recuperar as nossas forças, sentir a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a cura de muitos problemas, de muitas coisas que nós temos, e nós assim somos restaurados. Aqui também diz que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós sabemos então que a união entre os irmãos é abençoadora. O orvalho aparece na Bíblia como sinônimo de bênçãos. O orvalho, ele dá essa ideia de restauração. Repare que ele é tão discreto que a gente nem percebe, né? Mas chega a noitinha, aquelas pequenas gotinhas vão cuidando da terra, vão cuidando de dar alívio, né? Depois de um dia de sol. E ele é representado aqui como essa reunião nossa, que é abençoadora. Agora, a chave de todo esse texto, do Salmo 133, é a palavra unidos. Não disse aqui como é bom e agradável viverem reunidos os irmãos, mas unidos. Tem diferença isso, não tem? A ideia de estarmos reunidos simplesmente, nós podemos estar aqui todos juntos, mas um com a mente numa coisa lá fora, outro preocupado com uma outra coisa, e esquecer o principal objetivo nosso, que é estarmos unidos. Como é que nós estamos unidos?
unidos numa só palavra, cantamos louvores ao mesmo Deus, ouvimos a mensagem de Deus com o nosso coração alegre por estar recebendo a palavra. E principalmente, tendo esse prazer, essa alegria de estarmos unidos aqui e unidos os irmãos. E assim então, irmãos, nós podemos perceber que esse bom relacionamento vai produzir o crescimento da igreja, vai produzir a paz na nossa vida. Esse bom relacionamento vai trazer a diferença para nós. A leitura que nós vamos fazer nessa noite está em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nesta leitura, nós queremos trazer para nós atitudes que nós devemos ter para com o nosso irmão. Uma mensagem simples. 2 coisas que devemos evitar e uma coisa que devemos praticar. É a nossa mensagem dessa noite. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, pois estamos aqui na Tua casa, pois sabemos que o Senhor é aquele que nos dá a salvação. Para quem iremos, senão para o Senhor, ó Deus? Estamos aqui, ó Pai, pois sabemos que o Senhor é aquele que pode nos perdoar os pecados e pode nos fortalecer nos Teus caminhos. Para isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe e principalmente nos faça entender, ó Deus, como devemos nos relacionar, ó Deus, com os outros, pois assim estaremos vivendo mais próximos de um verdadeiro discípulo que serve ao Senhor, de uma pessoa que exerce a fé, pois a fé sem obras é morta. Que o Senhor abençoe a palavra aqui que é pregada, abençoe os nossos corações, esta terra que é semeada a Tua palavra, que ela venha a ser plantada, ó Deus, e venha crescer em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na prática, como deveria um cristão se comportar para com um companheiro? O texto que nós lemos registra como isso deve ser. Como eu já disse, 2 coisas que devemos evitar e uma praticar. O texto começa, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois que com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Devemos evitar então o quê? Evitar ser juiz. O cristão não deve ser juiz. Não julgueis. O que significa isso, irmãos, para nós? Não ser juiz. A ideia aqui não é proibir uma cidade ter juiz, ou alguém buscar a profissão, para ser juiz. A ideia aqui não proíbe nós termos
uma mente capaz de discernir o certo do errado e de apontar o certo, apontar o errado, ou seja, de julgar as coisas, coordenar o que eu acho certo ou errado. A palavra aqui é muito clara, e ela condena o crítico que julga a todos. Para termos bons relacionamentos, nós não podemos ser uma pessoa que vive descobrindo erros dos outros, vive num processo negativo, destrutivo para com as pessoas. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão baseados em descobrir o que está errado no outro. E muitas vezes não é só o descobrir, ou seja, descobrir mesmo, né? Porque descobrir é quando você tira algo que está coberto, escondido, você descobre, né? É mostrar para todo mundo. Você já viu aquele que quando alguém vem falar alguma coisa, fulano, conhece o seu Pedro, é uma pessoa boa. Aí a pessoa, você não conhece ele. Aí já começa, né? Conhece esse tipo de pessoa que sempre parece ter alguma coisa ruim para falar dos outros, num julgamento, já numa sentença final, condenando mesmo o outro. Repare que a ideia de juiz é alguém que se coloca acima dos outros, alguém que não ama o seu próximo e alguém que se coloca realmente como juiz. O que é um juiz? Qual que é o poder do juiz? O juiz ele tem muito poder, não é? Ele vai analisar tudo e ele vai julgar lá, ele vai bater o martelo. Quem somos nós para estarmos finalizando a vida de alguém? Quem somos nós para estar julgando a todos, no lugar de buscar amar o nosso próximo? Então, não significa simplesmente avaliar as pessoas, mas o crítico que julga os outros, que é um descobridor de erros, tenta destruir o outro. Romanos 14:4 traz uma palavra interessante. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. É interessante esse texto. Quando nós olhamos uma pessoa, e às vezes é fácil julgar, né? Tem pessoas que você olha para ela e você sabe dos pecados dela, das falhas dela, sabe até onde que ela deve, quanto ela deve. Parece fácil julgar uma pessoa assim. Mas o texto diz que quem somos nós para julgar? Ele está de pé ou cai, não depende do seu julgamento. Depende de quem? Do seu Senhor. Na linguagem de hoje, diz o seguinte: se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E a conclusão é mais positiva ainda. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Não é interessante isso? Se a gente tivesse mais essa visão positiva das pessoas, quando a gente vê alguém em falhas, em pecado, quando a gente vê alguém realmente até fácil de derrubar, né? Aquela história de matar cachorro morto. Quando a gente vê alguém, se a gente no lugar de julgar, a gente pudesse falar, olha, ele está caído, não depende do que eu estou vendo, ou do que eu estou falando, ou do que estão falando, depende do dono dele. E eu creio que ele vai vencer, ou ele pode vencer, porque o dono dele é poderoso. Tem uma frase de um escritor que diz: eu não falo mal de ninguém, ou eu não julgo ninguém, porque eu sei lá quem vai ser essa pessoa daqui 1 ano, 2 anos. É que essa pessoa que nós condenamos, que nós às vezes julgamos, será um líder, um servo de Deus amanhã. E é isso que nós devemos almejar. É isso que o amor faz. O amor, ele busca o bem, ele enxerga o bem das pessoas. Parece ser fácil enxergar o mal das pessoas,
mas nós devemos aprender a enxergar o bem das pessoas. Paulo chega a dizer que quantos outros julgavam a vida dele, ele diz que nem eu estou me julgando, nem eu sei me julgar. Como que você vai me julgar? Você já parou para pensar isso? Você está me julgando, mas olha, nem eu que sou eu mesmo, não posso me julgar. Porque eu dei uma olhadinha na minha consciência e está tudo tranquilo. Mas quem me julga é o Senhor. Quem somos nós para julgar? Outra coisa, como é que nós julgamos, irmãos? Julgamos pela aparência. E olha que João 7,24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Então nós devemos tomar muito cuidado com os julgamentos, pois muitas vezes nos tornamos presunçosos, como eu disse, pessoas prontas para detectar o mal no próximo, para falar mal do nosso próximo, e nos colocamos assim como julgadores dos outros. A segunda coisa que devemos evitar: o cristão não deve ser hipócrita. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Repare que nós devemos pensar muito bem, porque quando nós nos colocamos para julgar o outro, nós podemos estar esquecendo que nós vamos começar a ser alvo de julgamento. E enquanto você fica quietinho no seu cantinho, às vezes ninguém está querendo te apontar o dedo, mas basta você se levantar, apontar o dedo para alguém, milhares vão se levantar, talvez menos, né? Muitos vão se levantar contra você. Eu acho que nós devemos tomar muito cuidado com julgamentos. A nossa igreja presbiteriana está próxima de uma eleição em julho. E como todo lugar, quando se fala em eleição, se lembra de política. E quando tem política, tem o quê? Partido. E essa palavra já dá agonia na gente, né? Partido, está partido, partir. E provavelmente o reverendo Roberto Brasileiro pode ser reeleito. E aí já começa. Por que continuar? Vamos trocar, deve ser outro. E a semana passada um sujeito, tal de um pastor, fez uma carta e colocou na internet. Essa carta, ela comete um erro. Qual é o erro? De generalizar. Pois quando você fala, a igreja presbiteriana é isso, os pastores são isso, você pode até estar acertando em algum lugar, mas você nunca pode falar, principalmente quem é ele para julgar uma igreja desse tamanho que ele não conhece toda. Aí de repente começa-se aquele compartilhar, né, do julgamento, que hoje um julga e o outro compartilha. Eu achei muito interessante um rapaz de uma igreja, vou citar o nome, que eu citei o nome da igreja presbiteriana, né? De um nome de uma igreja chamada Bola de Neve, compartilhando isso. E uma das coisas que ele falou: está na hora de trocar, esse presidente já foi eleito 2 vezes, mais 3 vezes. Aí a gente fica se coçando lá, né? A única pergunta que eu queria falar para ele: quantas vezes trocou o presidente da tal Bola de Neve? Essas igrejas só têm um dono, um líder, que enriquece as custas da igreja. E aí vamos parar por aí, né? E depois amanhã eu ponho na internet esse negócio, vai complicar. Não julgueis. Nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que muitas vezes alimenta, né?
Você compartilhar lá na internet Deus é amor, vai ficar esquecido lá. Mas se compartilhar uma fofoca, vai ser compartilhada para mais 2.000, 4.000, 6.000 pessoas, infelizmente. E quando você comete o julgamento, você pode correr o erro de ser hipócrita. Quem é você para estar julgando? Quem é? Quem é você? Romanos 2, 1 e 2 diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Quando nós estamos julgando o outro, até alguém explica que a gente consegue julgar o outro exatamente nos defeitos, a gente julga melhor nos defeitos que a gente tem. É igual você, quando você tem uma certa capacidade, você pode analisar alguém que tem a mesma capacidade. Então, quando você tem o mesmo defeito, você acaba julgando o outro pelo mesmo defeito. É mais fácil um malicioso julgar outro, por exemplo. Então, se você vê alguém abraçando uma mulher na porta da igreja, se você é malicioso, você vai julgar o outro, falando: ah lá, o outro é malicioso. Você está julgando pela sua própria mente. Porque se você estivesse ali, abraçando, você estaria com maldade. Muitas vezes, nós temos essa hipocrisia de estar julgando exatamente a mesma coisa que nós fazemos, ou de uma forma parecida. Temos que tomar cuidado e parar com essa tal hipocrisia. Olha uma definição de hipocrisia: tendência de exagerar as faltas dos outros e diminuindo a gravidade das nossas, ou da nossa. Exatamente uma forma de ser hipócrita. Quantas vezes nós temos essa tendência, né? Quando nós atrasamos: eu estava ocupado. Quando o outro atrasa: é porque ele é preguiçoso, ele é atrasado mesmo. Quando alguém falta num compromisso, a mesma coisa, né? Ele não se preocupa com os compromissos. E nós não, é porque surgiu um compromisso inesperado. Quando você está no computador: não, estou trabalhando. Aí você está lá na tal rede social: não, é só um segundinho, é só compartilhando a benção, que eu já vou voltar para o meu trabalho. Quando o outro está no computador, olha lá, não faz nada, fica o dia inteiro no computador. E o outro, quando está na rede social, e ainda além de ficar no computador, só fica lá no tal do Facebook. Lá, né? Então é muito fácil julgar o outro. Ou seja, aumentar o que o outro faz. Exagerar as faltas dos outros. E assim diminuo a minha também. Versículo 5. A palavra hipócrita, ela mostra aqui tendência para ter essa aparência de bondade. Como você vai ser visto? Como alguém que está tirando o cisco do olho do outro. Então você corrigir o outro, você ir lá julgar o outro, isso vai acrescentar na sua classe lá mais aparência de bondade. E ainda você se torna mais se achando, né? Se achando poderoso, se achando alguém importante. Mas o texto diz que nós devemos tomar cuidado com essa ideia de hipocrisia, esse acostumar-se com uma boa aparência. Você conquista uma boa aparência e você acostuma com essa boa aparência. Você constrói uma imagem
para os outros verem, e depois você vive como se você fosse aquilo que você não é. A ideia da hipocrisia é a ideia da máscara mesmo, né? Como nós somos vistos pelos outros? O que você fez? O quanto você trabalhou para criar uma imagem? Aí vem a pergunta mais difícil: o quanto foi verdadeiro este trabalho todo que você teve? E essa imagem que você passa para os outros, o quanto é verdadeira essa imagem? Porque se não é verdadeiro, nós somos hipócritas. Então nós não devemos ser pessoas que julgam, não devemos julgar e não devemos ser hipócritas. O que devemos fazer então, irmãos? O cristão deve ser antes um irmão. O texto diz: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Tira a trave do teu olho. Só depois de remover, né, realmente a ideia de confessar os nossos pecados, de mudar de vida, é que nós poderemos sim ajudar alguém. Repare que não basta criticar sem ter uma autocrítica, corrigir sem buscar correção. Nós precisamos então buscar ser irmão. O que é ser irmão? É buscar uma vida de santidade, é estar preparado para poder ajudar meu irmão. Realmente, eu só poderei ajudar meu irmão quando eu estiver bem, quando eu estiver vivendo bem com Deus. É possível um cego ajudar outro cego? Depende, né? Mas é muito difícil. É possível alguém ajudar o outro se os dois estão dentro de um lamaçal, né? Da areia movediça? Eu te puxo daqui que eu vou te ajudar, o outro está puxando dali, vai afundar os dois. Eu preciso estar na terra firme, estar preparado para ajudar o meu irmão. Gálatas 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, eu preciso ter santidade. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentado. Como eu devo corrigir? Com espírito de brandura, corrigir com amor, com humildade. Quando fala que guarda-te para que não sejais tentado, representa a humildade. Quando você corrige alguém, não demonstrando ser superior, ser imbatível, invencível, ser melhor do que o outro, mas ser alguém que está protegido pelo Senhor. E assim é alguém que pode buscar ajudar o irmão, ajudar esse irmão. Irmãos, o padrão de Jesus para os relacionamentos podemos chamá-lo de alto e sadio. Em todas as nossas atitudes e no comportamento relativo a outras pessoas, nem devemos representar o juiz, severo, censurador, condenador, nem o hipócrita, que acusa os outros enquanto se justifica, mas o irmão, cuidando dos outros a ponto de primeiro acusar-nos e corrigir-nos, para depois procurarmos ser construtivos na ajuda que lhes vamos dar. É o desafio que eu coloco para nós nessa noite. Muitas igrejas estão crescendo,
talvez por oferecerem alguma coisa que atrai, que distrai as pessoas. Isso pode até acontecer. Mas o que mais faz com que uma igreja cresça é o amor. É um ambiente onde as pessoas encontrem a paz, onde encontrem a comunhão. E como nós falamos no início, é um lugar abençoado. Quanto mais vivemos unidos, os irmãos, mais nós poderemos crescer e realmente promover o crescimento da igreja, poder servir a Jesus. A paz da união, ela traz cura para nós, né? Enquanto o ódio, a discórdia, ela acaba conosco, né? Ela nos deixa doentes, talvez doentes sem doença, né? Seu corpo está saudável, mas sua alma, o seu coração está triste, está abatido. Nós precisamos buscar essa paz de Deus, que ela vai transformar. Contando com a simpatia, acrescentava o Senhor dia a dia. Quanto mais simpáticos nós formos, mais nós poderemos ser usados para a glória do Senhor. Então a nossa oração é que a nossa igreja neste mês esteja buscando mais e mais ser uma igreja unida, buscando essa paz de Deus. Evitando duas coisas: julgar os outros e ser hipócritas, simplesmente mostrar que é alguém que está ajudando enquanto tem uma trave no olho. E algo que devemos fazer sempre é buscar ser irmão. Ser irmão é confessar os seus pecados e ajudar o seu próximo. Vamos orar mais uma vez? Nós vamos ficar em pé. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos pela tua salvação, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Queremos te pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos para o teu grande amor. O amor do Senhor foi tão grandioso a ponto de perdoar o nosso pecado imperdoável, a ponto de nos dar vida, estando nós mortos. Portanto, Senhor Deus, nos ensine a amar, nos ensine a realmente perdoar o nosso próximo, nos ensine a ser amorosos, ó Deus, pois tantas vezes temos dificuldades de conviver até com aquele que não fez mal algum para nós. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e realmente nos ensine a ser irmãos uns dos outros, servos do Senhor, que possam realmente transmitir a paz do Senhor e assim evangelizar aqueles que carecem da tua salvação. Possamos ser irmão, que tenham, ó Pai, essa transparência e tenham condições de dar alguma coisa, de servir ao próximo, de abençoar os outros. Fale conosco, nos abençoe. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.